Um suplemento queridíssimo para quem tem doença autoimune. Esse suplemento é a glutamina. Ele vai ajudar tanto na modulação da imunidade, na proteção do intestino, na redução da inflamação do corpo e assim ele vai calar a sua doença autoimune e você vai conseguir ter mais qualidade de vida, diminuir muito os sintomas, melhorar a sua disposição e principalmente reduzir a quantidade de medicações que você já vem usando aí há tanto tempo. É sobre a glutamina que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindas, mulheres autoimunes. Aqui eu falo com vocês. Aqui eu falo com essas mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, calando a sua doença autoimune. Ou melhor de tudo, prevenindo, porque eu sempre digo que prevenir é o melhor caminho se você quer ter qualidade de vida e energia nessa melhor fase da sua vida. Então vamos hoje falar sobre a glutamina. A glutamina é um aminoácido que é chamado de condicionalmente essencial. Por que condicionalmente essencial? Porque ele vai passar a ser necessário quando o nosso organismo tem necessidades específicas. Algumas das necessidades específicas que exigem o uso dessa glutamina são, por exemplo, pessoas que têm processos alérgicos, principalmente respiratórios, porque esse processo alérgico está relacionado a uma ativação do sistema imune e também a uma permeabilidade aumentada do intestino. Eu vou colocar aqui uma imagem para demonstrar o que é esse intestino furado, o intestino permeável, que ele, na verdade, é a porta aberta para várias doenças, não só a doença autoimune. Por isso, a importância da gente ter um cuidado muito grande com o nosso intestino. Ter um intestino saudável não é só um funcionamento, não é só você ir ao banheiro diariamente e eliminar fezes com aspecto adequado, de acordo com essa escala aqui, que é muito importante. Mas não é só essa função do intestino. Quando a gente fala de saúde intestinal, a gente tem que lembrar de uma mucosa intestinal saudável. Essa mucosa é a parte interna do nosso intestino. Vamos imaginar o nosso intestino como um tubo, um cano bem grande, e essa parte interna que reveste o intestino por dentro é a mucosa intestinal, tão famosa que se fala tanto. E é ela que precisa estar saudável. Como é que essa mucosa intestinal fica saudável? Quando ela está íntegra, quando ela não está furada, quando ela não está permeável. Sabe uma peneira furada? Vamos pensar assim. Porque essa parte interna do intestino, ela tem que ser seletiva. Ela tem que deixar passar para o sangue o que deve passar, no caso os nutrientes, e ela tem que deixar nessa luz do intestino o que vai ser eliminado junto com as fezes. Essa mucosa é muito inteligente, ela sabe quem deve passar e quem deve ficar. Só que quando ela está permeável, ela perde o controle e acaba passando para a circulação muita coisa que não deve, como por exemplo o próprio glúten, as frações proteicas do trigo, elas atravessam, chegam na circulação e estimulam muito o nosso sistema imune, desregulando ainda mais para aquelas pessoas que têm doença autoimune. Por isso que a glutamina passa a ser essencial nessas pessoas que têm processo alérgico, que são pessoas que têm também essa permeabilidade aumentada. Da mesma forma, na doença autoimune. Quem tem doença autoimune tem um intestino que já é furado naturalmente. E para que a gente consiga fechar esses furos e deixar essa mucosa bem íntegra, bem saudável, a gente precisa de vários nutrientes, tá? Mas o vídeo de hoje eu estou falando sobre a glutamina, que ela deve fazer parte da sua rotina de suplementação. Você, mulher que tem doença autoimune. Essa glutamina, ela vai chegar no intestino e ela vai rejuntar, sabe, como se fosse um cimento, essa parede intestinal interna, preenchendo esses buraquinhos, esses furinhos, e assim tornando essa mucosa mais seletiva. É uma mucosa que vai proteger o nosso sistema imune, porque ela vai evitar que essa proteína do leite, a proteína do trigo, outros aditivos alimentares atravessem por essa mucosa e cheguem na circulação. Uma coisa muito importante para você que tem doença autoimune, que já faz uso da glutamina, é lembrar que a glutamina sozinha não vai fazer nenhum milagre. Ela não tem a capacidade de rejuntar esse intestino de forma adequada se você continua ingerindo aqueles alimentos que perfuram esse intestino. Então é como se tivesse uma pessoa fazendo o rejunte, né, o reboco de uma parede e viesse outra pessoa com a picareta furando essa parede. Vamos imaginar assim. É o que acontece quando a pessoa que tem doença autoimune continua ingerindo de forma exagerada as proteínas presentes no trigo, dentre elas o glúten, e as proteínas presentes nos lácteos. Porque no caso da proteína do lácteo, é uma proteína grande, é uma molécula grande, que tem uma difícil digestão, então acaba chegando lá no intestino
partes grandes dessa proteína que não foram digeridas. E essas proteínas elas vão acabar perfurando essa mucosa. E aí de nada vai adiantar a glutamina se você continua ingerindo essas proteínas alimentares, porque elas vão continuar lá perfurando aquela parede, independente da suplementação de glutamina que você está fazendo. Por isso, junto com o uso da glutamina, é necessário fazer a exclusão dessas proteínas alimentares para que você ajude a função da glutamina e você recupere essa mucosa intestinal o mais rápido possível. Porque melhorando, recuperando a integridade dessa mucosa, você vai evitar que essas frações alimentares ou outras atravessem e cheguem na circulação, ativando o seu sistema imune. Então, quando se utiliza a glutamina nessa modulação nutricional da doença autoimune, uma das primeiras coisas que a gente observa é a redução dos sintomas. Porque quando para de chegar substâncias que ativam o sistema imune na circulação, a gente tem a melhora dos sintomas, porque existe uma redução dessa autoimunidade. Então, o sistema imunológico ele para de atacar as articulações, melhorando a dor da artrite. Ele para de atacar as células da pele, causando uma redução das lesões, no caso da psoríase, da dermatite atópica. Ele para de atacar os melanócitos, que são as células que dão a coloração da nossa pele, diminuindo o avanço do vitiligo e tantas outras formas que a glutamina tem de controlar o sistema imunológico para que esse sistema imunológico diminua a agressão àquele órgão específico. No caso do Hashimoto, que muitas mulheres me perguntam lá pelo Instagram, inclusive se você ainda não me segue, vai lá no Instagram e começa a me seguir para você receber outros conteúdos sobre autoimunidade feminina. E lá no Instagram, muitas mulheres que têm Hashimoto me procuram para tirar dúvidas a respeito da doença, a respeito da suplementação, da alimentação, de alguns sintomas. No caso específico da glutamina para o Hashimoto, melhorando a permeabilidade do intestino, melhorando essa integridade da mucosa intestinal, vai diminuir a chegada dessas proteínas mal digeridas lá no sangue e assim o sistema imune vai ficar menos reativo. E nesse caso específico, que a gente observa logo nos 30, 60 primeiros dias, é uma redução dos anticorpos da tireoide, principalmente o anti-TPO. Essa é a confirmação principal de que essa autoimunidade da tireoide ela está ficando controlada, porque a diminuição do anti-TPO é o principal fator que prova a melhora dessa autoimunidade da tireoide. Consequentemente, quando essa mulher que tem Hashimoto ela começa a diminuir os anticorpos da tireoide, essa tireoide volta a funcionar normalmente. E o que a gente mais observa na prática é uma melhora principalmente do cansaço, da indisposição, da queda de cabelo, das unhas fracas. Facilita inclusive a perda de peso nessas mulheres que têm Hashimoto descontrolado. Então a glutamina, ela é o suplemento fundamental de início de tratamento mesmo, sempre associado à exclusão de certos alimentos proteicos que danificam a mucosa intestinal. Por isso que o tratamento ele deve ser personalizado. E lá no programa Autoimune Mulher, onde eu acompanho mulheres com doença autoimune, eu tenho um protocolo específico que tem início, meio e fim. E cada etapa, quando cumprida adequadamente, em cada caso de doença autoimune, a gente tem muito sucesso nos resultados. A remissão das doenças autoimunes, a diminuição do uso de medicações, a melhora da energia, da disposição, diminuição das dores e tantos outros benefícios é o resultado que as minhas pacientes têm cumprindo as etapas desse protocolo. É um protocolo onde eu vou te acompanhar, modulando a qualidade do seu sono, seu nível de estresse, te ajudando a recuperar a massa muscular, que é muito importante na redução da inflamação para a doença autoimune. Isso a gente vai fazer através de suplementos personalizados, através de florais quânticos e florais de Bach, através da aromaterapia e de todos os alimentos funcionais que são tão importantes com essa função anti-inflamatória, antioxidante, protetora da imunidade nesse tratamento. Se você quer conhecer mais sobre o PAN, Programa Autoimune Mulher, acessa no link aqui da descrição desse vídeo e fale comigo para eu te passar mais informações detalhadas, específicas para o seu caso, para que o seu tratamento tenha realmente excelentes resultados e você recupere a qualidade de vida que você tanto precisa, para que você viva com o máximo de qualidade essa melhor fase da sua vida. Clica no link abaixo e fale comigo agora mesmo. Então a glutamina ela vai fazer parte desse protocolo Autoimune Mulher.
para que aconteça a modulação dessa imunidade, a redução da inflamação do corpo, a melhora da saúde da mucosa intestinal e a diminuição dessa reatividade do sistema imune. Por isso que os resultados são tão positivos. A recomendação média de glutamina deve ser entre 5 a 15 gramas por dia, mas tudo vai depender de cada caso, tá? Esse uso pode ser permanente ou não, tudo depende do caso, mas como eu falei no início desse vídeo, a glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. Por quê? Porque a gente produz glutamina. Mas em situações como a alergia, situações de modulação da imunidade, como é o caso das doenças autoimunes, esse aminoácido passa a ser essencial. Então você precisa suplementar. A quantidade que você vai produzir pelo seu corpo não vai ser suficiente para atender a essa necessidade. Então a suplementação aí é fundamental. Eu espero que o conteúdo desse vídeo de hoje tenha te ajudado a entender melhor o papel da glutamina, tanto na prevenção quanto no silenciamento das doenças autoimunes, te ajudando a modular a imunidade, reduzir a inflamação do seu corpo e calar a sua doença autoimune, para que você consiga ter energia e toda a disposição nesses melhores anos da sua vida. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.